Então, vamos lá. Orientações práticas. Primeira coisa, quando você está à frente do outro, é importante você combinar, né? Fazer acordos claros. E o primeiro acordo que você tem que fazer é entender quanto tempo essa pessoa tem para dedicar a você. Porque não tem coisa mais chata ou desconfortável do que você precisar sair e o outro está falando, e você precisa sair, aí a pessoa não está prestando mais atenção em você. Isso para a pessoa que precisa sair. Ou precisa ter um outro compromisso, ter uma outra reunião. Da mesma forma, para quem está apresentando e não sabe o tempo do outro, fica aquela situação extremamente desconfortável também, que ele não sabe se ele está incomodando, né? Se ele está tomando o tempo do outro, né? Então, é importante que você alinhe. Pergunta para a pessoa, quanto tempo nós temos aqui para conversar? Pode ser que ela te fale 5 minutos, não tem problema. Aí, você vai ter que ter um jogo de cintura e mostrar que é bom mesmo. Ou em 5 minutos você apresenta. Ou então, gente, se for em 5 minutos para você não dá para apresentar, você fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia, porque de fato eu preciso de um pouco mais de tempo. Ou então, pode ser que a pessoa te dê 5 minutos e você faça de 5 minutos virar 20. Né? Então, também tem isso, né? Tem os dois caminhos e aí você vai ter que decidir na hora, né? Ou realmente tem 5 minutos e você vai falar: olha, então vamos marcar em outro dia. Ou não. Faça esses 5 minutos virar 20, né? Você tem que conquistar a pessoa que ela queira ficar, tá? Porque você pode falar: você vê o tempo, né? Aí a pessoa fala: não, mas pode continuar, né? Ela vai falar com você, pode continuar. A gente sabe, nós não podemos ter medo de impor algumas condições na hora da conversa, da apresentação, sabe, gente? Eu trabalho em um outro projeto que ele nós temos um projeto de software jurídico, não é software, né? É um sistema de gestão jurídica, controladoria jurídica. Ele não é um software porque a metodologia, o modelo de negócio dele é diferente. E aí o que acontece? Não raras vezes eu vou apresentar para a pessoa, para um advogado, inclusive, o software, né, a plataforma, e eu viro e falo assim: a pessoa está no celular. E eu sei que a experiência da pessoa ver a plataforma pelo celular e pelo computador é muito diferente. Então eu viro para ele e falo: olha, eu estou percebendo que você está no celular, você tem um computador que a gente pode fazer pelo computador? Não, não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia no qual nós possamos, né, fazer essa apresentação e você esteja à frente do computador, porque a sua experiência vai ser melhor. Claro, você vai falando de um jeito, né, que você está preocupado, porque realmente a preocupação é com a experiência do outro. Eu vou apresentar, ele não vai ver direito, fica aquela situação não muito adequada, perde você e perde o outro. Então, é importante você entender que em algum momento você tem que ir ditando as regras, né? Eu trouxe esse exemplo aqui da questão do computador, né, e de ver pelo celular e pelo computador, mas só para mostrar para vocês que não tem problema você falar do tempo também. Se eu falo da questão do computador, imagina do tempo, né? É super tranquilo. Porque isso também gera congruência e você organiza para falar no tempo combinado. Porque às vezes eu tenho 30 minutos, eu posso falar X, eu tenho 10 minutos, eu vou falar Y, né? Então, é importante para você organizar o seu tempo, tá? Importantíssimo, divida o tempo entre perguntas e suas considerações, sendo que a maior parte do tempo deve ser dedicada a fazer perguntas. Para o quê? Para você descobrir o desejo, descobrir a dor, que dará o tom da sua apresentação. Então, você ouve. Para você ouvir, você pode usar a técnica do Spin-Selling. Aí você ouve, coleta informação, faz perguntas para explorar o problema, faz perguntas de implicação. Aí você fez tudo. Aí o que acontece? Depois você vai usar toda essa informação para você dar o tom da apresentação mais à frente. Tá? Então, quer dizer que a minha apresentação é só eu falando? Não. A sua apresentação é o tempo todo, desde o momento que você encontrou com o próximo até o final. Mas o primeiro momento você fica uma troca fluida de informações. Não vira uma metralhadora de fazer perguntas, mas não deixe de fazer perguntas para que o outro possa falar, tá? Aí eu não sei fazer pergunta. Gente, então fala assim: me conta um pouquinho da sua situação, o que está acontecendo? Pronto, gente, a pessoa vai disparar a falar, e aí depois você vai só tendo que direcionar ela para onde você quer, que senão ela vai falar um monte de coisa que talvez não faça sentido para você nesse momento, né? Então aí você vai e começa a direcionar para afunilar a conversa e direcionar. Tá?
Continuando aqui nas orientações práticas, use a metodologia do Spin Selling, né, igual eu falei anteriormente. Tenha em mente, né, que você precisa dividir o seu tempo entre perguntas e considerações. Então, na hora que você estiver na fase de pergunta, use o Spin Selling. Importante, eu já falei isso em outras aulas, eu repito aqui, em vendas todos os sentidos são percebidos, então cuide da sua gestão emocional. Por isso que é importante você alinhar o tempo, para que você não fique nervoso, para que você não fique ansioso. É importante você perceber, é interessante quando você faz perguntas e aí a conversa vai ficando mais fluida, porque de fato vai virando uma conversa, não fica com aquela pressão que eu estou apresentando aqui um serviço. E pode ser que sim, gente. Tem gente que é sem educação mesmo, vai ser mal educado com você e tá tudo bem, passa pro próximo, entendeu? Isso realmente tem, né? Tem gente que é delicado com a gente. Já tive muitos. E faz parte da vida. Por isso tem que ter gestão emocional para você entender que tá sendo delicado, o problema não é com você. Né? Não às vezes ele não quer o seu serviço, às vezes ele não está no momento às vezes está com um problema dele, ou às vezes não está no momento de contratar seu serviço, tá tudo bem. Isso não é pessoal, né? Nunca comece a falar do seu serviço sem antes saber quanto tempo o prospect tem, que é totalmente alinhado com o item 1, né? Que é o seguinte, eu não vou começar a falar, a perguntar se eu não sei quanto tempo. Preciso alinhar o tempo. Levante sempre o problema primeiro. Então, usando ali a técnica, né? Por que ele está falando aqui? Sempre levante o problema primeiro. Não é para você falar da solução antes de falar do problema. Não é para você falar da solução antes de você entender o contexto. Primeiro você ouve, primeiro você entende, primeiro você deixa o outro falar bastante, para depois você falar da sua solução. Qual que é a nossa prática? Falo da minha solução. Que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela é incrível. Mas às vezes... Gente, posso ser muito sincero com vocês? Às vezes você vai estar conversando com a pessoa, você mesmo vai falar, não, olha, te agradeço muito, mas eu nem vou falar aqui do que eu tinha para falar, porque de fato não é o que o que vai resolver a sua situação. Aí nós teremos um problema onde? Onde nós teremos um problema se eu conversei com a pessoa e entendi que ela não é adequada, ela não tem o perfil para contratar o meu serviço? Lá na qualificação, lá na primeira abordagem. Porque é lá naquele momento que eu tenho que entender se ele tem o perfil ou não para contratar o meu serviço, se ele precisa ou não precisa do meu serviço. Na apresentação, eu só vou dar o tom e afunilar cada vez mais a informação. Tá vendo por que é importante eu ter um processo? Tá vendo por que é importante eu fazer cada processo de uma forma bem feita? Porque quanto mais eu vou avançando nesse processo, se eu fui negligente lá atrás, eu vou sentir aqui na frente. Só que pensa, o tempo que eu já gastei em lead, em qualificando, em abordando, em marcando reunião, eu estou indo lá fazendo reunião, olha o tempo que eu gastei. Se eu tivesse feito lá na frente bem feito, eu não estaria aqui agora, tá, 1 hora de reunião e que talvez não vai surgir efeito. Então, só para mostrar para vocês o quão é importante respeitar o processo, fazer bem feito todas as fases, para que você possa entender onde que errou. Então eu tenho que voltar lá na minha qualificação e fazer ela melhor, melhorar a minha qualificação, melhorar a minha abordagem, tá? Mostre claramente os benefícios da solução e serviço que você vai oferecer. Então, eu já perguntei, já entendi a contextualização, já isolei o problema, ele já entendeu que realmente se ele não fizer, ele vai ter se ele não resolver aquele problema, ele vai ter uma consequência muito grave. Ele já entendeu que, aí agora, gente, que ele vai entender, ele não entendeu, agora que ele vai entender se é você que vai resolver a solução para ele e o quanto é importante ele contratar para você resolver. Por quê? Você vai falar dos benefícios da solução que você vai oferecer. Então, aqui, ó, mostre claramente os benefícios e serviços que vai oferecer. Então, é neste momento que ele vai chegar à conclusão e falar, esse cara aqui é o que vai resolver esse meu problema, esse advogado, essa advogada, tá bom? Mostre que você já foi capaz de resolver, mostre testemunhos, depoimento, quantidade de clientes importantes, depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão colocar isso na apresentação. Mas é igual eu falei com vocês, essa questão aqui, ó, de testemunho, depoimento, vai ajudar a responder a pergunta lá. Isso é para mim? Mas se resolveu para ele, tem um perfil muito parecido com o meu, acredito que é para mim. Também gera autoridade, fala assim, olha, sim, essa pessoa pode resolver isso para mim, porque ela já resolveu de outro, gera autoridade, entre outras coisas, tá bom?